Boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Hoje nós vamos conversar sobre psicomotricidade com uma especialista arrumando aqui. Acho que hoje eu tô meio escura. Agora melhorou. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos ter uma noite agradável, de muito aprendizado. Ela entrou. Será que ela conseguiu? Vamos ver se ela me aceita agora. Obrigada, Alessandra, aqui com a gente. Que ontem fizemos uma live linda. Ione, eu já te passei o pedido. Esperando você entrar. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por estar aqui. Mais uma noite. Essa semana a gente está bem agitada, né? Todos os dias de live. Que delícia. Adoro, adoro. Muito aprendizagem. Eu vou cancelar aqui e vou chamar ela de novo. Eu não sei porque ela não está conseguindo entrar. Vou lá de novo. Vamos lá ver se agora consegue entrar. Será que ela não vai me aceitar? Ah, consegui! Oi, Boa noite! eu não estou lhe ouvindo, Samantha. Não? Peraí. Pronto, E beleza. Agora eu estou sim. Boa Peraí. noite. Tá me ouvindo? Tô. Boa noite! Que Boa bom você noite. Que aqui! show, muito bom. Muito feliz a sua presença aqui, amiga querida. Faz tempo que eu venho papeando querendo você aqui, né? É verdade, é E, verdade. e sempre fugindo, mas ó, eu sei que a agenda é enorme, Nada. graças a É Deus. vergonha, é nervosismo de participar da sua live. Imagina, que isso? Aqui é bate-papo, aqui é aprendizado com profissionais Verdade. grandiosas igual você. Oh, Não tem que ter obrigada. vergonha, não. Eu também aprendi, essa pandemia foi ótimo, eu falo, né? Claro, tem um lado Verdade. ruim, triste, mas Lógico, é a claro. gente se descobriu muita coisa, né? Eu não sabia entrar nem Aham. no Instagram, agora até já sei fazer live, olha que coisa linda. Craque, né, Samantha? Agora eu já tô com uma craque, né? Mas eu não posso sair daqui. Se eu vou para outro canal, eu já fico meio perdida. Mas graças É. a Deus tá indo. Então vamos lá, né? Boa noite. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada por você estar aqui também com a gente. Amém. Eu que E agradeço. eu sei que muitos que estão entrando aqui, muito prazer vocês aqui com a gente, né? Amigos da Ione, que ela me falou que pôs os grupos, e fico muito feliz. Espero que seja uma noite muito proveitosa. Quem não me conhece, eu sou Samantha Oliveira. Eu tenho um projeto que chama Dislexia TDAH Amor de Mãe. Esse projeto surgiu perante um caminhar de sofrimento com eu tenho um filho com dislexia e transtorno de déficit de atenção e descobri como é desconhecido esse transtorno e tão cheio nas escolas, né? E tanta gente se batendo aí, não achando o caminho. E aí eu, uma mãe, fiz um magistério, agora entrei na faculdade, já estou quase terminando pedagogia e resolvi montar esse projeto para buscar
conhecimento baseado na ciência, como você, e trazer a todos, sem distinção, porque eu acho que todos têm que saber, todos têm que conhecer, até para quem não tem um filho com qualquer tipo de transtorno, pelo menos vai ter um olhar diferenciado para essas crianças, né? E muito obrigada por estar aqui. Gostaria que você se apresentasse também e para a gente começar nosso papo. Beleza. Boa noite, eu sou Ione Gouveia, né? Eu tô vendo muitos conhecidos aí, mas para quem não me conhece, eu sou aqui de João Pessoa, pelo sotaque, como colocaram aí, que sotaque delícia. Então, Delícia. nessa pandemia, o sotaque paraibano permeou por muitas fronteiras aqui do país, isso é muito bom. A gente escuta vários sotaques hoje, a gente está muito perto dos outros de uma forma que antes não tinha como estar. Então, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga e especialista em psicomotricidade, sou psicomotricista e tive uma escola durante 10 anos aqui em João Pessoa, né, onde eu trabalhava da educação infantil até a primeira série do ensino fundamental, séries iniciais, que mudou, né, que hoje seria até o 5º ano. Eu sempre trabalhei, né, com o foco no desenvolvimento psicomotor da criança, na valorização, né? Eu, como psicóloga, a minha área sempre foi a educação, né? Porque a minha área é muito a prevenção. Eu trabalho muito o ajudar antes que a criança venha a sofrer. Então, eu adoro tudo que é relacionado à escola, tudo que é relacionado a fazer antes, a tentar ajudar antes que venha acontecer. E eu desenvolvi um trabalho com psicomotricidade, né, preventiva na minha escola, né, eu fazia esse trabalho com minhas professoras e na época, a psicomotricidade ela estava dentro tão somente da psicologia e de outras áreas, e sobretudo da psicologia. A psicomotricidade, quando ela nasceu em interface com as outras áreas, no início ela ficou com a psicologia. Tanto é que tem pessoas que hoje são psicomotricistas, reconhecidas pelo Conselho Regional de Psicologia, né? A gente vai falar mais para frente sobre a homologação da profissão, mas antigamente não tinha. Então, eu sou psicóloga, faço parte de forma voluntária de um projeto da UFPB com a professora André Escarião, que é sobre psicomotricidade e a educação infantil, que eu amo a educação infantil, sou apaixonada por educação infantil, que é a base de tudo, né? Então, eu faço parte desse projeto. Hoje eu estou coordenando, né, uma pós-graduação aqui em João Pessoa, que está abrindo agora, dia 4 de dezembro, na Faculdade Três Marias, uma pós-graduação em psicomotricidade institucional e clínica, né? É um curso que está muito bem estruturado, não é porque eu fiz que eu saiba, mas eu fiz com amor e muita responsabilidade, a grade, a seleção dos professores. Então a gente vai ter essa oportunidade aqui em João Pessoa de ter professores como Fátima Alves, Fátima Gonçalves, Vera Matos e outros que eu não quero nem esquecer o nome, professora Cida, enfim. Então, hoje eu trabalho, né, com a pós-graduação, sou professora e sou coordenadora. Eu gostaria muito de, no início dessa fala, comentar sobre o Grupo de Psicomotricidade Nacional, Samanta, que eu coordeno. Isso. Que foi um grupo que nasceu, Fátima Alves está aí falando, é minha mestra da psicomotricidade. A Vera Matos também está aí, eu vi, da Mobile, do Rio de Janeiro, que é excelente professora, né, da psicomotricidade. Então, esse grupo de psicomotricidade nacional nasceu há 1 ano, justamente quando eu tive aquele anseio, aquele desejo de encontrar outras pessoas que pudessem conversar, dialogar para construir uma psicomotricidade única, porque foi justamente quando saiu a homologação da profissão, que eu acho que a psicomotricidade estava muito pulverizada, e esse grupo Psicomotricidade Nacional, ele vem para juntar, para unir a psicomotricidade, e nele a gente tem inúmeras pessoas aqui, Grécia, Carla, Renata,
Rodrigo, de São Paulo, temos o pessoal de Caruaru, temos do Rio Grande do Sul, temos de Minas Gerais, temos da Paraíba. Então, é um grupo que une o Brasil para dialogar sobre a psicomotricidade, né? Então, assim, eu não vou me alongar muito, porque senão eu vou ficar aqui falando a noite toda nesse grupo, que eu tenho paixão por ele, né? Então, essa é a minha formação. Sou psicóloga, psicopedagoga, tive a escola, coordeno o curso de pós-graduação e hoje, com muito carinho, eu sou responsável por esse grupo que está construindo a história na psicomotricidade. Estou aqui à sua disposição. Olha, eu fico muito feliz em escutar tudo isso. O sotaque é uma delícia mesmo. E o meu também, eu tenho um sotaquezinho aqui de R, sabe? O porquê, né? Eu também tenho. Lindo, lindo. É bem o interior, né? Fazenda, é bem por aí aqui. Essa é a riqueza da diversidade brasileira, né? Isso. É o diferente, né? É o que as pessoas, eu digo que quem está envolvido na educação teria que estar envolvido, em primeiro lugar, o amor, que é o que você falou, né? Porque sem o amor não existe aprendizado, pode ser a pessoa mais intelectual do mundo, mas se não tem o amor, a dedicação àquilo, já é meio caminho andado pelo aprendizado, né? E essa troca, né? Essa riqueza, é o que você falou, você tem um grupo de norte a sul, olha que delícia, quantas culturas, né? Você pega nesse redor, né? De tantos profissionais, de tantos lugares, você consegue pegar a riqueza cultural e entrar na aprendizagem, né? Porque para você também entrar na aprendizagem, você também tem que estar no ambiente daquela criança, né? Então, como é rico, parabéns. Tenho uma satisfação estar aqui falando com você e com todos que estão aqui. E quero muito aprender com vocês. Quero muito mesmo. E parabéns, viu? Que e a educação infantil é meu quezinho também, é meu quezinho. Que bom. A educação infantil, para mim, é a base, é a estrutura. A criança não vai lá brincar, ela vai ser observada para não ter grandes sofrimentos lá para frente na alfabetização, né? Então, assim, se o professor da educação infantil se colocasse, se empoderasse nesse segmento, eles têm que se empoderar nesse segmento. Isso. Porque aí a base é tudo, né? Então vamos lá. Ai, que delícia. Pena que essa live é 1 horinha só. Vamos lá, porque eu falo muito, já vi que você fala também. Eu também. Tá ótimo. Bora lá, tá então ótimo. Vamos lá. Vamos. O que é psicomotricidade? Vamos começar lá do princípio. Vamos começar pela definição, mas antes eu queria fazer uma reflexão, né? Por que a gente tem falado tanto em psicomotricidade ultimamente, né? Aí alguma pessoa até me perguntou, mas o que é isso? É moda? Eu nunca vi falar tanto em psicomotricidade, isso é coisa nova, tal, enfim. Só que a psicomotricidade, ela já existe desde 1945, né? Depois da Segunda Guerra, ela já existe a psicomotricidade e ela passou por todo um percurso de influência epistemológica. Ou seja, a psicomotricidade, ela nasceu em interface com outras áreas da ciência. Então, por isso que hoje existe muita confusão, assim, em saber a psicomotricidade, ela está na fisioterapia, ela está na fono, ela está na psicologia. Por quê? Porque a psicomotricidade, na realidade, ela surgiu com a influência da medicina. E nós temos três momentos da medicina, né? 3 campos da medicina que influenciaram a psicomotricidade, né? Primeiro foi aquela medicina
dos autores que estudaram o localizacionismo, ou seja, a época de Wernicke, de Broca, onde existia um sintoma, para cada sintoma, obrigatoriamente existia uma lesão no indivíduo. Então, esse foi um primeiro momento, né, que foi se construindo a história para a gente se chegar na psicomotricidade, né? Então, os pesquisadores eles diziam que, ou seja, o homem era mais visto como uma coisa mais pragmática, né? Ele sente uma coisa porque tem alguma coisa no cérebro dele que está lesado. No segundo momento, isso foi o momento do mapeamento cerebral, né? No segundo momento, eu fiz umas anotações aqui. A gente teve a influência dos neurologistas, os neurofisiologistas, que foi quando veio Pavlov, né? A linha do estímulo-resposta, que ele trabalhou com os animais, então ele fazia aquelas experiências e ele condicionava as pessoas, né? Que nasceu o comportamentalismo, a terapia comportamental, que é o behaviorismo. Então, tivemos a influência também dos neurofisiologistas, né? E a gente teve a influência da outra área da medicina, que foi a neuropsiquiatria infantil, que aí sim veio do pré, né? Que aí foi o momento mais forte, que foi a busca da origem da psique humana, né? Então, nesse momento aí, veio o Fave, que são teóricos dessa época, e veio do Pré. Só que nessa época eles achavam que todo atraso no desenvolvimento estava correspondido a um retardo mental. Então aí teve essa visão, né? Nesse terceiro momento da influência da medicina no surgimento da psicomotricidade. E aí, né, depois de percorrer esses campos aí, entrou, né, a neuropsicologia, que veio justamente para fazer o que a medicina não contemplava, o que o tratamento da medicina não contemplava, que apareceram, né, que a gente chama a paramedicina, que são os paramédicos, que surgiu o fisioterapeuta, o psicólogo nessa época, né, a grande influência do Luria nesse momento do aparecimento da psicomotricidade. Então apareceram os fonos, então foram aparecendo áreas que já a medicina, né, não tratava, eram outras áreas que eram tratáveis por outros profissionais. Então aí foi quando, né, pela primeira vez a palavra psicomotricidade foi pronunciada reverenciada por Dupré, né? Então, a partir daí, né, a gente teve também a influência da psicanálise de Freud, muito importante para o aparecimento da psicomotricidade, né? Com seus conceitos como, por exemplo, a singularidade, ou seja, o homem ele é único, ele é uma pessoa só. Ia de encontro com o que Pavlov disse, todo estímulo tem a mesma resposta. Então, foi uma evolução. A ciência, ela vai evoluindo. Então, a gente bebe na fonte desses teóricos maravilhosos, dessa ciência que foi evoluindo, que a ciência não é algo estático, né? É algo que evolui. Então, a gente tem a influência para o nascimento da psicomotricidade, primeiro da saúde, né, que a gente pensa liga muito à educação, mas nossa primeira influência foi a saúde, né? Então, o que é essa psicomotricidade agora, depois da gente ter feito essa revisãozinha histórica mínima, didática, para a gente conseguir entender, né? Eu fiz até esquema aqui hoje, viu, Sabrina? Para a sua live, eu nunca faço. Então, o que é a psicomotricidade? A psicomotricidade não é ferramenta, a psicomotricidade não é moda, a psicomotricidade não é método, existe uma nomenclatura que é normal que se confunda, porque ela está, assim, no Brasil, ela está, depois da regulamentação que foi ano passado, em janeiro, ela realmente veio à tona de uma forma muito forte, a psicomotricidade. Então, ela é uma ciência que nasceu influenciada por todas essas outras áreas, pela medicina, sobretudo, né? E a neuropsicologia.
e a psicanálise. Então, são essas 3 áreas básicas que influenciam, né? Assim como também a psicogenética, que a gente é influenciado por Vygotsky, que a gente é influenciado por Piaget, pelo desenvolvimento infantil, que a gente tem que trabalhar dentro da psicomotricidade aí. Então, ela é uma ciência que estuda os aspectos comportamentais, emocionais, né, e intelectuais e cognitivos do indivíduo. Na verdade, a Associação Brasileira, ela tem uma definição. A Associação Brasileira é um ente, né, que representa a categoria no Brasil, né, um ente que representa a categoria. Então, ela tem uma definição. Ela diz que psicomotricidade é uma ciência que estuda o homem em movimento, né, sempre em movimento, e as suas relações. As suas relações com ele mesmo, com o outro e com o meio. Porque, na verdade, a gente é isso o tempo todo. A gente é movimento e relação o tempo todo, né? Seja com você mesmo, seja com o outro, ou seja com o ambiente que você está inserido. Então, a psicomotricidade é isso aí. Posso citar aqui Fátima Gonçalves, são tantas Fátimas na minha vida, porque tem 3 feras da psicomotricidade que é Fátima. Fátima Gonçalves, Fátima Vasconcelos e Fátima Alves. Então, quando eu vou citar, eu confundo. Então, a Fátima Gonçalves, ela diz o seguinte: somos todos psicomotores. E eu adoro essa frase dela, porque diz, nós somos o corpo em movimento, né? Todo guiado pelo cérebro. Então, a gente é todo controlado pelo cérebro. Então, todos nós somos psicomotores. Eu digo sempre assim, enquanto o coração bater, a psicomotricidade vai estar lá. Porque vai ter movimento, vai ter emoção e vai ter conhecimento, né? Então, psicomotricidade é essa. É uma ciência que estuda o homem sempre em movimento, né? E sua relação consigo, com o outro, com o meio, e a psicomotricidade considera que toda aprendizagem parte do corpo. Toda sua aprendizagem, a origem vem do corpo. Ou seja, a gente não tem outra forma de aprender a não ser as nossas entradas sensoriais. A gente aprende seja ouvindo, vendo, cheirando, degustando, sentindo ou se percebendo no espaço onde você está, né? Então, a nossa aprendizagem, né, a psicomotricidade diz que toda aprendizagem se passa pelo corpo. Eu queria aqui fazer uma brincadeira, né, com vocês, rapidinho, né? Eu vou imitar agora Júnior Cadima, que ele é maravilhoso, é meu parceiro no estudo de psicomotricidade, educação infantil e música. Para ver como a gente aprende, a gente é um ser humano totalmente sociável e que está em relação desde que nasce. E nossas aprendizagens, elas são, as primeiras aprendizagens, elas são totalmente de relação, do que você vive com o outro. O bebê nasce, ele já vem numa relação intrauterina, que é aquele diálogo tônico, né, que Vallon, que é um grande estudioso da psicomotricidade, diz que esse diálogo já existe, né, e a gente vê estudos que mostram esse diálogo tônico sem fala, a linguagem corporal da relação do bebê com a mãe. E quando nasce, né, a criança, o bebê, ele vai aprendendo vendo, vivendo, sentindo. Então eu queria vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá? Eu vou dar uns comandos, viu, Sabrina? E você vai fazer também, viu? Eu vou falar para vocês e vocês rapidamente vão atender o meu comando. Atenção, coloque a mão na testa. A mão na boca. A mão na cabeça. A mão no nariz. Teve um pouquinho de dificuldade ou não? No nariz. No nariz. Por quê? Porque justamente isso é um trabalho de psicomotricidade. É a gente fazer o movimento e pensar naquele movimento que a gente vai fazer. E aí eu cito a minha mestre Fátima Alves, que diz que psicomotricidade é você pensar no seu movimento. É você pensar antes de fazer.
é não fazer o movimento por fazer. E isso, depois a gente vai ver como influencia a criança que tem TDAH, psicomotricidade, né? A criança que... Por quê? Porque ela não pensa no movimento. Então é isso, a psicomotricidade é uma ciência e está aí, né, para se juntar com todas as outras ciências para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque quando o indivíduo, ele melhora o seu desenvolvimento psicomotor, ou seja, bebê, até a fase da velhice, ele vai ter uma melhor qualidade de vida, né? Então é isso, não sei se eu respondi. Ah, eu tô quase fazendo uma pós já. Eu já te falei, né? Tô querendo fazer uma pós já. Porque, Pois é, pra João Pessoa! Mas... Aí eu não vou fazer pós. Não, é verdade. Vou pro turismo. Ai, mas que lindo, né? Esse contexto, realmente, nós somos o que pensamos, né? Não tem... Nós somos o que agimos, nós somos o que, né? E os 5 canais, né? É o que eu falo. Se a gente souber aproveitar esses canais de aprendizado, né? Se o professor tiver essa consciência, a gente não tem criança sofrendo em escola. Isso. Né? E Sabrina, quando você fala, muito importante no começo, que a aprendizagem, ela passa necessariamente pela emoção. E aí eu cito Marta Helvas, que inclusive vai estar amanhã no webinário de psicomotricidade. Estou apaixonada por ela. Eu também. Então, Marta Helvas diz, não existe aprendizagem sem emoção. E é verdade. Por quê? Porque o nosso sistema límbico, né, a gente tem a divisão cerebral, a gente tem o cérebro reptiliano, né, o cérebro trino, segundo McLuhan, a gente tem o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro de entrada, né, do tronco cerebral. Aí a gente tem o cérebro do sistema límbico e a gente tem o neocórtex, que é o que diferencia a gente dos outros animais. E esse sistema límbico, ele é emoção pura e ele é involuntário, né? E a psicomotricidade vem justamente para ajudar a você se autorregular nas suas emoções. Porque a gente não pode colocar todas as emoções sem pensar para fora, né? O que acontece muito com as crianças que são mais impulsivas, ou enfim. Então, tem tudo a ver o aprender com a emoção. Né? A regulação dessas emoções, elas são muito importantes e a psicomotricidade vai ajudar na regulação dessas emoções. Essa regulação que né? É o X da questão, né? Eu brigo comigo por causa disso, porque eu sou assim, né? Pura emoção. Duas. Nossa Senhora! Então vamos lá. A gente sofre, mas também a gente vive muita coisa boa. Porque olha, eu vivo muita coisa. Viver emoção, se permitir a viver com sua emoção, né? Isso é muito importante. Você não fazendo mal a ninguém, mas assim, valorizar a sua emoção, isso faz de você um ser normal, natural, que somos um ser de emoções. Eu acho que falta um pouco as pessoas serem naturais, é isso que você falou. Né? Eu sou, gente, assim, um pouquinho mais doidinha, porque aqui eu não posso ser. Mas aqui eu não posso ser. Mas eu sou assim, então eu acho que isso é ser natural. Às vezes algumas pessoas perguntam, nossa, como você tem coragem? Não é ter coragem, é ser você, não ter máscara, né? Isso, não ter máscara. Isso que é essência. Então vamos lá, voltando à live maravilhosa. Vamos. Né? A psicomotricidade é uma profissão reconhecida aqui no Brasil? Você já mais ou menos falou. Falei mais ou menos, vou só dizer a lei, né? De forma bem didática, porque a gente tem inclusive pessoas que aí estão estudando a psicomotricidade e que perguntam muito. Então, a gente tem a lei 13.794, do dia 3 de janeiro de 2019, que homologou a profissão no Brasil. E eu gostaria de ler aqui super rapidinho, bem pequeno, que depois é importante que as pessoas leiam, né, que tem na internet, que a psicomotricidade é uma profissão e
o que fazer para se tornar um psicomotricista? Então, Isso. a lei diz, a partir de agora, poderão intitular-se psicomotricista e exercer sua atividade sem prejuízo do uso do recurso pelos demais profissionais de saúde, de profissões regulamentadas, os portadores de diploma do curso superior de psicomotricidade, que a gente ainda não tem no Brasil, que já teve, né, o Rio de Janeiro já teve uma graduação de psicomotricidade, mas o objetivo da Associação Brasileira de Psicomotricidade, eles estão com uma comissão científica reunida para que trabalhe esse currículo e a gente possa trazer para as faculdades e as universidades o curso de graduação. É tanto que aqui onde eu estou coordenando essa pós-graduação, a gente tem o objetivo de ter graduação, né? Então, hoje, os portadores de diploma do curso superior de graduação, que vai ter em breve, e os portadores de diploma de curso de pós-graduação nas áreas de saúde ou educação, desde que possuam, em quaisquer dos seus casos, né, que seja saúde ou educação, especialização em psicomotricidade, até 48 meses após a promulgação da lei. Então, a lei foi promulgada dia 3 de janeiro de 2019. Então, até 48 meses depois, né, quem tiver a especialização e quem comprovar, a lei continua aqui, quem comprovar que até aquela data da promulgação tinha atividade em psicomotricidade, aí entra a Associação Brasileira para fazer esse reconhecimento, né? E aí quem comprovar também é considerado psicomotricista. Então, esse aqui é uma questão bem assim, administrativa, que as pessoas perguntam muito, tem muita dúvida, então eu estou lendo o que a lei diz. Então, a gente tem que seguir o que a lei do MEC, né, diz. Então, para maiores informações, vocês entram lá, na Associação Brasileira tem isso aí, tem essa lei, e qualquer dúvida, vocês entram no site da associação, mandam um e-mail e esclarece, tá? Eu quis fazer de uma forma bem didática, porque essa é uma pergunta que se repete. E aí uma pessoa diz uma coisa, uma pessoa diz outra. Eu vim para a lei. Eu estou dizendo aqui o que eu tenho com a lei do Ministério da Educação. Aí, para esclarecer. Que é o principal, né? É o que rege a gente, né? Não tem o que muito... rege a gente. Exatamente. Não tem muita conversa, né? E assim, eu consegui minha formação, né? Do que você falou. E que área que pode atuar? Pronto. As áreas de atuação da psicomotricidade. Isso. A psicomotricidade, ela atua nas áreas de interface, né, com a saúde e a educação, né, e a cultura também, que é o contexto que o indivíduo está inserido. Então, para fazer a pós-graduação, a pessoa tem que ser ou da área da educação ou da área de saúde, né? E a área de atuação vai ser institucional e clínica, a área de atuação, e essa instituição ela vai abrir um leque muito grande. Então, o campo para a atuação do psicomotricista é imenso. Tanto ele pode ser na clínica, né, para o acompanhamento da terapia e do tratamento de reeducação psicomotora, né, e a terapia, como na instituição, como educação psicomotora. A gente fala muito só de psicomotricidade na escola, né? E psicomotricidade para criança, né? A gente sempre fala muito sobre dislexia criança, autismo criança, mas hoje está todo mundo crescendo, está todo mundo... Então, a psicomotricidade, ela vai, né? O Vítor da Fonseca, ele tem uma conceitualização, uma epistemologia muito interessante, onde ele diz que a psicomotricidade acompanha o ser humano da ontogênese à retrogênese. O que é isso? Do início do desenvolvimento até a retrogênese, que é, entre aspas, o desdesenvolvimento. Então, a atuação do psicomotricista, ele pode ser tanto numa escola, numa creche, ou do bebê acabou de nascer, inclusive a psicomotricidade tem campo também para atuar dentro
de uma maternidade, do hospital, por exemplo. Quando o bebê nasce, tá aí Márcia Tordim, que amanhã ela vai falar sobre a atuação de São Paulo, a atuação do psicomotricista hospitalar, no hospital. Então, para dar um exemplo, um bebê nasce, né, e vai fazer aquele momento inicial de mamar. E aquele é um momento de diálogo muito importante, de corpo, de pensamento, de movimento entre mãe e filho. E é muita emoção envolvida, muitas vezes inexperiência, muitas vezes a mãe está ali com tantas questões na sua cabeça, tantas mudanças. Sim, o psicomotricista vai tomar o lugar do psicólogo de forma alguma. Eles vão se aliar ali para trabalhar aquele momento de mamar. O psicólogo vai dar o suporte psicológico e o psicomotricista, no momento desse, ele vai chegar e ele vai orientar esse movimento. Ele vai orientar como a mãe, né, agir com o filho e sem julgamento, porque a mãe não sabe, porque a mãe é novinha, enfim, para mostrar que tem um campo de atuação da psicomotricidade desde aquele momento que você nasce, até aquele idoso, né, que está num centro, né, de idosos que não tem mais famílias, que está ali, ou que tem famílias e foi para aquele centro, e o psicomotricista pode ter uma atuação brilhante dentro de um abrigo de idosos, fazendo com que o idoso retome os seus movimentos, né? Pense que ele pode muito ainda. Então, essa é a atuação na instituição, né? Na escola, a gente vai trabalhar psicomotricidade como? Como ação de educação. Uma ação preventiva, profilática, do mesmo jeito que a psicologia educacional trabalha, né? Eu adoro porque é a minha área, né, na psicologia também, é o trabalho preventivo na escola. Então, a gente pode trabalhar desde a formar, a ajudar os professores da educação infantil a conhecer o desenvolvimento infantil, os marcos de desenvolvimento, dar respaldos nos planejamentos dos professores, trabalhar toda a equipe multidisciplinar dentro da escola, desde o porteiro até o diretor da escola. Por quê? Porque numa escola, a psicomotricidade ela tem que estar envolvida com todo mundo, porque, como diz Fátima Gonçalves, nós somos todos psicomotores, né? O porteiro tem seus movimentos, tem seus conhecimentos, tem seus pensamentos, sua afetividade, a professora, o diretor. Então, a psicomotricidade ela tem que permear aquela escola como um todo. Então, desde a dar, né, treinamentos a funcionários, a professores, a direção, a fazer o movimento do professor conhecer-se a si mesmo, por que ele age gritando na sala de aula, né? Por que ele não pensa antes de gritar que aquela criança que terminou a tarefa e saiu correndo já, ela está de saco cheio, ela já fez ali. Então, a gente tem que orientar esses professores, é uma função do psicomotricista. Trabalhar juntamente com o conteúdo que vai ser dado, né? Ou seja, fazer a ligação entre a professora de sala e o professor de educação física, que é o nosso maior aliado dentro de uma escola, do psicomotricista, né? Então, a professora de sala pode muito bem fazer um trabalho de alfabetização na aula de educação física e desenvolver um trabalho de psicomotricidade. Fazer aquela criança vivenciar as diferenças de texturas, diferenças de tamanho, diferenças de posições, para depois ela vir para a alfabetização, para a sala de aula propriamente dita, e saber que o B tem uma bolinha para cá, que a outra letrinha para cá. Ela vivenciou já no corpo, né? Então, assim, na escola e em outras instituições, podemos atuar com muita riqueza com a psicomotricidade, né? Eu acho que só tem a crescer os campos de atuação, e aí vai dentro de empresas, dentro de indústria, e aí vai dar
da capacidade, né, e da formação de cada um. Fico feliz em você até falar no ambiente hospitalar, porque eu sou mãe de UTI, né? Eu fiquei 3 meses dentro de uma UTI. Então, assim, eu sei que é muito falado equipe multidisciplinar dentro da educação. Mas no hospital, eu que fiquei dentro de hospital, eu sei que uma equipe multidisciplinar também é muito importante. O meu filho, como ele foi entubado logo ao nascer, ele quando estubou, teve que aprender a mamar, porque não é mais nato, né? Não é uma coisa natural mais ele aprender. Exato. Foi uma fono que ensinou meu filho a mamar. Então, assim, quando você vai pensar que uma fono está dentro do hospital de uma UTI? Né? Isso então, mesmo. assim, é muito bom a gente sempre falar, ter esse olhar para as pessoas pensarem só que na educação precisa de uma equipe multidisciplinar. Em vários contextos precisam de uma equipe multidisciplinar, né? Exato, e que lindo saber que essa profissão também faz parte de uma equipe de saúde, né? Sim. E é tão importante para a gente que assim, passa um processo doloroso dentro do hospital, né? Por mais que é um nascimento, mas existem algumas situações que essas profissionais cuidam do corpo e da alma, né? Exatamente. Que eu acho que isso faz muita falta do cuidado do corpo e da alma, né? Que aí eu acho que essa integração é tudo, né? E amanhã, Márcia Tordim vai falar justamente no webinário. Eu já fiz minha inscrição. Sobre a psicomotricidade no ambiente hospitalar. Eu já fiz minha inscrição e depois eu quero que você me conta todos os detalhes aqui. Vamos lá. Bom. Eu vou fazer uma pergunta e depois a gente vai entrar, que eu quero que você me conta tudo. Tá. A psicomotricidade, a gente consegue ter algum benefício para crianças com dislexia e transtorno de déficit de atenção, nesse caso? Sim, e muitos benefícios. Tanto na dislexia, né, uma criança com esse transtorno do neurodesenvolvimento, como no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque ela vai trabalhar várias áreas que vão ser pré-requisitos para leitura escrita propriamente dita, falando da dislexia, né? A gente está falando aqui já passando direto, mas assim, a gente sabe que a dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem que ter toda a avaliação da equipe interdisciplinar para diagnosticar, não pode ser antes do processo de desenvolvimento de leitura escrita, porque muita coisa está maquiada, você não tem condição de dizer ainda, a criança ainda está no marco de desenvolvimento psicomotor e ela está na fase dela de desenvolvimento, né? Então tem toda, só fazendo um parênteses sobre a dislexia. Então, qual o benefício, né? Eu até separei aqui, eu enumerei aqui, os benefícios que a psicomotricidade pode trazer para uma criança que tenha dislexia. Eu anotei aqui, a gente pode trabalhar em 3 campos. Primeiro, no campo sensorial, né? Ampliando o repertório sensorial perceptivo dessa criança, o que eu acabei de falar na escola. Então, fazendo a criança vivenciar várias texturas, pisando em grama, pisando em terra. Aí a pessoa que não é da área deve dizer, nossa, o que isso tem a ver com leitura e escrita? Na minha escola, eu tinha espaço de grama, espaço de areia, espaço de cimento, sem contar que era bem pertinho da praia e a gente caminhava na praia também, viu? Fazer letrinha na praia. Isso mesmo. Então, assim, essa exploração do campo sensorial perceptivo vai trazer repertórios de diferenças para a criança. O que está cheio, o que está vazio no parque, você derrama água, você tira água, o que é pesado, o que é maneiro. Então, esse campo sensorial vai fazer com que a criança ela forme novas conexões neurais. E essas novas conexões neurais, né, do aspecto sensorial, de que a criança vai vivenciar diferentes sons, ouvir vários tipos de música. Então, isso aí vai fazer com que
Quando a criança chegar lá para decodificar, ela vai estar com um repertório de diferenças. Então, ela vai poder fazer as conexões dela daquilo que eu falei, de um B que tem a bolinha para frente, de um R que tem uma perninha, de um som, né? De um som do fonema da letra que é diferente, trabalhando muita música, né? Nessa questão sensorial auditiva, muita música que tem a rima, ritmo e aliteração, entendeu? Então, muito nesse aspecto sensorial. Outro campo que a gente pode estimular muito é a criança que tem características, né, da dislexia, é o campo da exploração motora, né, da motora ampla e da motora fina. Então, da motora ampla pode fazer a criança viver atividades de equilíbrio, do eixo corporal, né? Pode fazer a criança desenvolver atividades de postura, que é muito importante na hora da escrita e da leitura, porque o que acontece muitas vezes, uma criança, né, tá em sala de aula encostada assim, quer dizer, isso aí já vai influenciar totalmente no desempenho, né, da aprendizagem daquela criança. Então, outro campo, além do sensorial, que a gente estimulando, vai ajudar a criança a formar repertório, a área motora também, né? O aspecto de equilíbrio, o aspecto de organização espaço-temporal, que é fundamental para a criança que tem dislexia, né? Ou seja, a criança, primeiro, ela tem que saber aonde ela está no tempo e no espaço, para depois ela saber onde é que está a bola no tempo e no espaço daquele caderno. Entendeu? Muitas vezes essa criança, ela não tem essa orientação do corpo dela, ela não tem a noção do seu próprio esquema corporal e ela parte já para uma vivência com o caderno ali, com a letra que tem que ser pequena, que tem que ser em cima daquela linha, que tem que escrever da esquerda para a direita. Todas essas regras que a criança, primeiro, ela tem que vivenciar isso aí. Né? Ela tem que conhecer a lateralidade, ela tem que ter o domínio lateral dela desenvolvido, estimulado, né? Então, é todo um processo de pré-requisito que a psicomotricidade pode ajudar e muito. A criança está com uma dificuldade, o B, né, que ela troca muito, né? O B e o D. Vamos para o chão com o professor de educação física. Vamos fazer uma atividade que faça essa criança explorar não é a lateralidade, porque a lateralidade é o domínio corporal dela, mas a posição, o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo, vivenciar. Porque a gente aprende vivenciando, né? A gente não aprende pelo sensorial, então a gente tem que vivenciar. Outro campo que pode ser bem explorado e que pode ajudar é a coordenação motora fina. Fazer a criança, né, trabalhar a mãozinha dela em outras atividades antes de chegar no lápis. Cortar, fazer oficina. Agora, isso não são aquelas coisas automáticas. Por exemplo, tarefinha, é vivência, é movimento, é trabalhar um conteúdo. O professor José Ricardo está dizendo, direcionalidade, isso, a organização do espaço. Então, é fazer a criança viver aquele movimento, né? Não é aquela coisa mecânica, pinta em cima, pinta embaixo, corte aqui, não. Esse trabalho de coordenação motora fina você não vai estar ajudando nem a criança que tem características da dislexia, nem criança que não tenha, entendeu? Então, a gente tem que usar a psicomotricidade de forma que ela venha contemplar os aspectos emocionais, cognitivos, né, e motores do movimento. Então, por isso que a gente fala nesse sujeito integral. Aí já vou falar outra coisa aqui, boa demais. Dia 28, a professora Fátima Gonçalves vai estar proferindo a nossa aula inaugural. E o tema da aula dela vai ser aberto ao público, aqui da Faculdade Três Marias, e o tema da aula dela vai ser
reflexões sobre esse sujeito integral que tanto a psicomotricidade fala, né? Aí ela vai falar das várias epistemologias, porque a gente fala muito desse sujeito integral, não é isso? Então ela vai falar sobre esse tema aí. Então, dessa forma, a gente pode sim. A criança que tenha, ou o indivíduo que tenha TDAH, o que é que a gente pode fazer? A gente pode muito bem trabalhar com eles o aspecto do pensar. É justamente o sistema límbico da pessoa que tem TDAH, que a gente tem que trabalhar essa autorregulação que eu te falei, né? Que nós somos emoção, movimento e cognição. Então, a gente tem que trabalhar muito a emoção de uma criança que tem TDAH. Por quê? Porque, normalmente, eles têm um pensamento acelerado, muito rápido. Claro que existe os hiperativos impulsivos e os hiperativos dispersos que não têm impulsividade, mas todos são TDAH. Né? Inclusive, isso você é da área, aí você que sabe muito mais do que eu. Então, uma criança que, por exemplo, ela vai sair daqui lá para a cozinha. Então, ela tem um pensamento muito rápido. Quando ela pensou em ir para a cozinha, ela já está lá, no pensamento dela. E nisso, ela já deu uma topada na quina do móvel, ela já levou o chinelo que estava no meio, ela já derrubou não sei o quê, ela já fez um monte de coisa. Então, o que é que a psicomotricidade vai fazer? Vai fazer um trabalho que faça ele parar e pensar no seu movimento. Que aí eu cito mais uma vez Fátima Alves, a mestre Fátima Alves, que diz que psicomotricidade é pensar no seu movimento, não é fazer sem pensar. E isso aí vai ajudar muito a criança que tenha TDAH, entendeu? Ou qualquer pessoa, qualquer indivíduo, é pensar no seu movimento, né? Inclusive, Samantha, eu gosto muito de citar aqui uma coisa, principalmente quando a gente fala de adolescente, que eu conversei uma vez com Fátima Alves, que ela é do Rio de Janeiro, e ela fala como seria importante o trabalho da psicomotricidade com essas crianças de rua. Por quê? Porque muitos dos movimentos que aquelas crianças fazem, roubando, agredindo, né, fazendo coisas que não devem fazer, é porque tem outras pessoas pensando por elas. Muitas vezes traficantes que vendem a droga. Ou seja, veja como é sério o pensar no seu movimento, você, na sua relação com você, com o outro e com o meio. Então, eu nunca esqueço na aula que a Fátima Alves deu, e ela falou nisso aí ficou muito marcado para mim. A importância da psicomotricidade em fazer o indivíduo pensar por si e agir por si. Então, a psicomotricidade pode ajudar muito criança com TDAH e com dislexia, assim. E ajuda a todos, né? Porque essa vivência é tão rica que as crianças não têm hoje, né? Isso. É tudo muito eletrônico, atrás não vai o fazer, né? Não vai o pegar, não vai fazer, né? Aperta o botão, não pensa, né? Simplesmente aperta, chegou a comida, aperta, chegou. É mais um desafio que a gente tem. Você sabe que essa semana eu até pus um post, acho que foi no domingo, eu pus meu filho para ajudar a limpar a casa, né? Aí eu fiquei pensando nas habilidades que ele vai fazer para limpar a casa. É um monte de habilidade. Isso! É um monte de imenso que ele vai adquirir. É uma coisa que ele tem que o espaço, o varrer, o limpar, o passar o rodo, o movimento. Então, assim, isso é o fazer. Então, as pessoas até... Aí eu tirei uma foto, até pus um post no meu Instagram. Pode ser que fui criticada aqui. Onde se viu? Onde se viu bom filho. Eu falo assim, tudo é questão, tem que brincar, tem. Mas ele também tem que saber a responsabilidade do meio que ele vive, né? Exatamente. Isso é um monte de habilidade que ele tá trabalhando. Exato. Não é? É uma coisa igual fazer um bolo na cozinha. Isso, olha, como Grécia está falando aí, estimula a autonomia da criança. Eu acho o máximo isso. Ó, nosso tempo tá super acabando e eu quero que você fale do webinário. Ó, em primeiro lugar, eu quero conhecer a Fátima Alves. Já marquei aqui. A Fátima Alves, me aguarde. Me aguarde. Ela tá assistindo a live.
Fátima Alves, dá um oi pra mim, pelo amor de Deus. Eu já me apaixonei por você, pelo amor de Deus. Live de conhecimento, parabéns, Ione e Samanta. Não, você é demais. Ó, a próxima live é você. Pelo amor de Deus. Se você não me aceitar, eu vou ter um infarto. Então vamos no webinário. Fátima Alves, Pronto. Me aguarde. Pronto, Vamos então lá. é rapidinho, que já está acabando o tempo. Obrigada a todo mundo. Vai ficar gravado. Hashtag Psicomotricidade Nacional, nosso grupo maravilhoso construindo a psicomotricidade única e para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Renatinha Alves, obrigada pelo apoio. O webinário amanhã, se inscrevam, é gratuito, será às 8 horas e teremos Fátima Alves. Teremos Marta Helvas e tantas outras, Cida Dias. E eu agradeço, Samanta, muito obrigada pela paciência, pela live. Eu amei. Eu que agradeço. Viu? Desculpa aí alguma coisa, meu jeito é assim mesmo. E muito obrigada, gratidão a você, a trazer tanto querida. Conhecimento. Nossa. Obrigada por me apresentar pela Fátima Alves, que agora ela me aguenta. E muito obrigada. A Cris também, tem a Cris. A Cris também vai estar, a Cristiane, que é presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Gente, eu estou no meu Instagram, @IoneGouveia10. Quem quiser fazer perguntas, conversar comigo, eu estou super à disposição. Um beijo grande, Bárbara. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada. Ó, a live vai ficar gravada. Depois eu vou jogar lá no YouTube. Aí você pode pôr para quem quiser. Beleza. Tá bom? Obrigadão, Beijo. Samanta. Tchau. Beijo, querida. Tchau.